Muitas mudanças no time titular e mais uma oportunidade da gente visualizar como estão alguns jogadores ou como são alguns jogadores nesta temporada de 2020. Pré-jogo de Bangu e Fluminense pela Taça Guanabara. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil e de todo o mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista e sou tricolor, e você está vendo aqui o pré-jogo de Fluminense e Bangu, na verdade Bangu e Fluminense, jogo que será disputado hoje, neste domingo, às 16 horas no estádio Moça Bonita, lá em Bangu. O jogo, como eu sempre deixo claro aqui nesta abertura de vídeo, será transmitido pelo canal Globo. Pela Globo, vai passar em TV aberta e também pelo Premiere, o pay-per-view que passa quase todos os jogos do Campeonato Carioca 2020. Deixe seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal, eu estarei em Moça Bonita, estarei lá gravando o vlog, provavelmente inclusive vou estar com essa camisa aqui mesmo, então se me ver por lá, manda aí um abraço lá, fala comigo, pode falar que é tranquilo, tirar foto, etc, que eu fico tranquilão com isso, beleza? Vamos falar do jogo agora. Bem, pra quem tá se preocupando com classificação e com pontuação de Carioca, o Fluminense necessita, ou pelo menos seria muito extremamente útil, uma vitória contra o Bangu, porque o Madureira venceu a Cabo Friense e mesmo com o tropeço do Volta Redonda, o Vasco também venceu seu jogo contra o Boa Vista, o que faz com que o Fluminense precise vencer o Bangu para chegar a 9 pontos, que depois ainda vão faltar dois clássicos, contra o Flamengo e contra o Botafogo, e a gente sabe que o nível é um pouco acima do resto dos times, né? Mesmo que o Flamengo esteja com tal time, o Botafogo de tal jeito, etc., a gente sabe que sobe ali até pelo contexto da rivalidade. E o outro jogo além desses dois clássicos é contra o Boa Vista, que é um pequeno de qualidade. Então, assim, quem tá pensando em classificação, é melhor focar logo em vencer esse jogo contra o Bangu, que também é outro pequeno de qualidade, e já chegar a 9 pontos para dar tranquilidade. E não só para quem tá pensando em classificação, mas também por isso. O Odair Hellmann deu uma declaração muito importante após o jogo contra a Portuguesa, e que eu mesmo venho falando aqui já desde a primeira rodada. Você pode não estar ligando para nada de Campeonato Carioca, achar um campeonato falido, que tinha que acabar e etc, mas você concorda comigo que o Fluminense vencer dá mais tranquilidade para fazer testes. Por exemplo, o Botafogo tá na pressão lá porque perdeu os dois jogos. Aí já estão pensando em colocar elenco principal, como que vai fazer e etc. No caso do Fluminense, imagina só a gente que não tinha isso administrativamente ali como uma regra de que não colocasse o elenco principal no início do ano. Imagina se a gente não tivesse feito os 6 pontos nas primeiras rodadas. Hoje, contra o Bangu, a gente não estaria pensando quem que a gente quer utilizar. A gente estaria pensando em quem que a gente precisa utilizar já para poder conseguir montar um time, já que, querendo ou não, daqui a 10 dias, mais ou menos, a gente enfrenta o União La Calera na estreia da Sul-Americana. Então, precisamos ter um time, pelo menos, uma estrutura base e os jogadores já testados, os jogadores que a gente não conhece, já tendo o seu teste para a gente conhecer um pouco mais, e os jogadores que a gente já conhecia, sabendo como vem o nível deles em 2020. O time vem muito alterado para esse jogo contra o Bangu, a defesa mudou quase toda, uma defesa sólida, né, que vinha sendo, mudou quase tudo, o ataque que era pouquíssimo produtivo também houve muitas mudanças, e aí vai ficar a pergunta, né, mudou quase tudo, mas vai mudar alguma coisa efetivamente? Bola em campo, para tentar explicar essas mudanças do Fluminense contra o Bangu, são 8 alterações no time titular em relação à rodada anterior, já eu vou passar a escalação completa, mas tem 3 tipos de mudanças nesse jogo. Quais são esses tipos? O primeiro, os titulares que estão entrando, que foram regularizados, o Fluminense estava com esse tipo de problema também, os titulares que estão entrando para ganhar ritmo de jogo, são eles, Muriel, o goleiro, Egídio, lateral esquerdo, Henrique, volante, e eu coloquei Iago aqui, que a gente não tem certeza ainda de como o Odair vai armar o time, então coloquei Iago com um ponto de interrogação que talvez fosse um desses também, que vai ali permear a equipe titular do Fluminense provavelmente, e que está sendo colocado nesse jogo pela primeira vez para ganhar ritmo. O segundo tipo de mudança são os reservas que estão entrando no lugar dos poupados, dos titulares que jogaram as primeiras rodadas e que estão sendo poupados agora. São eles os poupados, né? Matheus Ferraz, Gilberto,
e Hudson. E o terceiro grupo de mudanças são os jogadores que entraram bem nesse início de ano aí, não eram nem opções no time reserva, entraram bem e ganham chances como titular, né? Como é o caso de Miguel, entrando bem no último jogo, e Matheus Alessandro, que entrou bem no primeiro jogo e agora já almeja também uma vaga na equipe principal. Mais uma vez, vale destacar, em Bangu teremos um banco recheado, a gente ainda não tem a confirmação dos relacionados, pelo menos eu não tenho no momento que eu tô gravando isso, mas ou ele será recheado, ou assim como foi contra a Portuguesa, repleto completamente de jogadores formados na base em Xerém. Até porque eu tô colocando esse ponto, né? Porque pode ser que esses jogadores, como eu falei, Matheus Ferraz, Gilberto e Hudson, nem sejam relacionados para o jogo, ou então se eles forem relacionados estarão no banco, e aí o banco não será só de jogadores de Xerém. Vamos passar para a escalação? Então vai aparecer aí na tela já a escalação do Fluminense para esse jogo, com o Muriel no gol, Igor Julião na lateral direita, os dois irmãos aí no meio, Digão e Lucas Claro, e na lateral esquerda, Egídio. No meio de campo, Yuri voltando de lesão, Henrique estreando e Iago estreando também, Miguel, Lucas Barcelos, e aí uma dúvida, essa escalação é uma informação do Globoesporte.com e do Saudações Tricolores, de que Felipe Cardoso ou Matheus Alessandro. Nesse caso aí, colocando Matheus Alessandro, Lucas Barcelos é quem vem fazer a centroavância, e o Fluminense ficaria com uma formação muito parecida com a que jogou o segundo tempo contra a Portuguesa na última quinta-feira. 2 pitacos sobre a escalação. Primeiro, o Odair Hellmann disse que, já em entrevista ao Globo Esporte foi bem enfático, de que não usará 3 volantes, pelo menos não a princípio, no Fluminense. Aquilo que ele fez lá em Bacaxá, eu falei aqui, inclusive na análise pocket, a gente ficou surpreso no início com a nomenclatura, né, dos jogadores. Ali a gente tinha Dodge, Hudson e Yuri, mas o Dodge não fez, claramente não fez, função de volante. Então ele colocou um volante para jogar mais à frente, fazendo uma outra função, já que ele tinha perdido um monte de jogadores de última hora. Essa foi a justificativa dele. Ou seja, se nessa partida agora ele já tá dando outro indício de que deve jogar no 4-2-3-1, quem que vai fazer essa função? Qual função vai fazer Iago? Iago tá sendo o camisa 10 do time nessa partida, mas provavelmente ele não será esse camisa 10. Esse camisa 10 deve ser Ganso. E aí é numa dessa que a gente fica de olho. Ao que tudo indica, Iago deve ser para Odair Hellmann o que Daniel foi para Fernando Diniz / Marcão, que é o jogador que vai dar a consistência ofensiva fazendo a ligação, porque é um jogador que já jogou de volante e já jogou de meia também. Então é muito importante avaliar a atuação de Iago hoje, entendendo de que ele está fazendo uma função de que ele provavelmente não fará durante o ano. A gente vai lembrar, no iniciozinho do ano passado lá no Carioca, Daniel começou arrebentando jogando de 10. Passaram ali uns 5, 6 jogos, ninguém aguentava mais Daniel jogando de 10, né? Acho que foi até menos, uns 3 ou 4 jogos, ele já rendia muito pouco. No caso de Iago, vai ficar aquela dúvida, se ele jogar bem nessa posição mesmo, for ser esse jogador que faz a transição, a gente vai jogar só com 2 atacantes. Então é bom observar a atuação de Iago focando nisso que eu falei. E outro ponto é sobre os 2 atacantes, Lucas Barcelos e Felipe Cardoso, que talvez seja titular. Esses 2 estão recebendo a última oportunidade. Felipe Cardoso péssimo nos 2 jogos iniciais, e Lucas Barcelos com uma faísca de esperança depois da mudança no jogo contra a Portuguesa, quando ele passou a jogar de centroavante. Chances estão sendo dadas, não podem reclamar disso, e para mim, avaliando, deve ser a última oportunidade que eles recebem. A arbitragem da partida será feita pelo senhor Marcelo de Lima Henrique, árbitro conhecido do povo carioca, já apitou mais de 30 jogos do Fluminense, e é um árbitro que, assim, eu não sei como que o Fluminense ainda deixa esse árbitro apitar jogos do Fluminense, né? São erros sucessivos, e é o que eu falo, não é que ele entra para roubar o Fluminense, ele é um árbitro ruim, No Fla-Flu do ano passado, ele apitou aquele 2-1, que o Léo Santos faz o pênalti no último segundo, né, e o pênalti até foi mesmo, mas ele anula um gol de Léo Santos, inclusive, no início do jogo, alegando uma falta de Matheus Ferraz, um negócio completamente absurdo. Assim, tem erros absurdos na carreira, é um árbitro fraco, mas continua sendo árbitro de clássico, árbitro de alto cacife no Campeonato Carioca. Vai entender, né? Como eu falei, estarei lá em Moça Bonita a partir das 4 horas, eu devo chegar lá bem mais cedo, já vou estar lá na arquibancada, então vai ter vlog, vai ter show da torcida e vai ter análise pocket diretamente do estádio. Então beleza? Saudações tricolores, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho. Até a próxima, valeu!